Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós estamos reunidos para hoje celebrarmos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Alguns dias atrás, pouco mais, na verdade, 8 dias atrás, nós celebrávamos a solenidade de Corpus Christi. E é muito conveniente que, ao recordarmos desta celebração, ao celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus, também nos recordarmos da solenidade de Corpus Christi, a solenidade que nos recorda da Eucaristia. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, nesse dia, estamos reunidos celebrando a Eucaristia, e durante todo este dia, a Igreja nos convidou a nós rezarmos pelos sacerdotes. É o Dia Internacional de Oração pelos Sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles homens escolhidos por Deus para ministrar a Eucaristia, para levar os homens à experiência mais profunda que nós podemos ter, a experiência de receber em nós o corpo de Deus. Então, não podemos separar esses dois momentos, até mesmo porque essa celebração de hoje está dentro dessa mesma espiritualidade. Foi o próprio Deus que foi inspirando essa experiência de celebrar o Sagrado Coração de Jesus, recordar o coração de Jesus, e a Eucaristia é o próprio Deus que se dá a nós, que se entrega a nós, e ao mesmo tempo não nos esquecermos daqueles que são canais da providência de Deus, para que essa graça, para que esse mistério, para que este milagre se realize aos nossos olhos. Se realiza diante de nós um grande milagre, uma graça que nós não podemos conter com os nossos olhos. Em cada Eucaristia, Deus se faz pão, Deus se faz vinho, Deus se entrega no seu corpo e no seu sangue. Ele mesmo que tinha dito no capítulo 6 de João, que ele é o pão dado ao mundo para que o mundo fosse salvo. Essas palavras de Jesus, elas vão ser concretas na Eucaristia. Jesus se faz alimento para transformar a vida do homem. Então, celebrar o Sagrado Coração é reconhecer essa relação com a Eucaristia, com o mistério da Eucaristia que celebramos na solenidade de Corpus Christi. Queridos irmãos, Jesus é o grande modelo de sacerdote. Ele é o sacerdote. E todos os sacerdotes aprendem com Jesus como exercer o seu ministério. Quando celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nós refletimos sobre
a vida de Jesus. O coração de Jesus foi revelado em sua vida. Como nós conhecemos esse sagrado coração? Como nós podemos dizer, Jesus tem um coração sagrado, Jesus tem um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Aquilo que estava dentro do coração dele se tornou uma realidade palpável no seu ministério, na sua oferta aos homens, e de modo particular na oferta que ele fez de si mesmo na cruz. Então, nós conhecemos esse sagrado coração porque ele se revelou em atos muito concretos. Ele se revelou dando a vida, e não somente se revelou dando a vida por nós, mas ele revelou o Pai para nós. Quem é Deus para nós? Quem é o Pai? Jesus veio revelar o Pai, e revelou o Pai a partir da sua vida ofertada, da sua vida entregue, da compaixão, da misericórdia. Nós estudamos no Salmo de hoje, o Salmo 103, 102, 103, a depender da tradução. E nesse Salmo nós vamos encontrar algumas palavras que são muito interessantes para o que nós estamos aqui refletindo sobre Deus, de modo particular sobre Jesus. O relato de hoje fala desse Deus que perdoa toda a culpa, que tira toda a culpa que existe sobre nós, que carrega sobre si as culpas dos homens. É interessante que Jesus se fez pecado por nós. Ele não cometeu pecado algum, mas ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou as nossas fragilidades. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós refletimos sobre Jesus pendente na cruz, quando nós olhamos o corpo ferido, chagado de Jesus, o que nós estamos ali vendo são as feridas causadas pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo encontramos ao lado dessas feridas que revelam os pecados da humanidade, encontramos uma ferida muito mais profunda e que foi alargada por uma flecha que feriu o seu coração. Ali, no coração de Jesus, nesse coração sagrado, cheio de misericórdia, dar a vida na cruz, porque na verdade o seu coração pulsa de amor, pulsa de misericórdia, de compaixão. Nós não devemos temer nos aproximar de um Deus tão compassivo, tão misericordioso. Nós não podemos olhar para as nossas feridas e pecados e nos esquecer que por estes pecados, não por outros, por estes pecados que talvez ainda hoje carregamos na nossa vida, e talvez seja até um espinho na nossa carne, como São Paulo falava da sua fragilidade. Esse espinho na carne, esse pecado que talvez você ainda traga hoje, esse pecado foi levado com Jesus na cruz, foi levado para o corpo de Jesus. Ali estão as feridas dos nossos pecados. Portanto, nós não devemos ter receio algum de nos aproximarmos do trono da graça, de nos aproximarmos daquele que é a misericórdia, daquele que não nos acusa e que está diante do Pai, mostrando as suas chagas gloriosas, intercedendo ao Pai por nós, mediando a nossa salvação ao Pai. É este o sagrado coração, é este aquele que hoje nós reconhecemos como um coração cheio de compaixão e misericórdia. Deu a vida por nós e continua diante do Pai diante do Pai suplicar pela salvação da humanidade ferida. Queridos irmãos, Ele perdoa as nossas culpas,
Ele nos cura das nossas enfermidades, Ele nos liberta, nos salva das nossas sepulturas, Ele nos cerca de carinho e compaixão. É indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, compassivo. Ele não nos pune segundo as nossas faltas. Podemos acreditar que encontraremos repouso, refrigério, paz, salvação em outro lugar, aonde nós podemos encontrar a experiência da misericórdia? Somente deste Deus. Este Deus que é Jesus Cristo, que se revelou para nós como um Deus cheio de misericórdia e compaixão, e ao mesmo tempo é este Pai que é revelado por Jesus. Nós escutamos na segunda leitura de hoje, da primeira carta de São João, algo que revela muito bem para nós, o único texto nas Sagradas Escrituras, o único versículo que diz de modo muito claro quem de fato Deus é. É claro que nas Sagradas Escrituras nós vamos encontrar referências, diversas outras, que falam desse Deus misericordioso, desse Deus compassivo. Porém, nessa passagem de João, da carta de São João, nós encontramos o relato que fala no versículo 16, capítulo 1, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, que diz: Deus é amor. Deus é amor. E nós, criados por Deus, nós que fomos criados e resgatados por Deus, devemos todos os dias da nossa vida buscarmos viver a nossa vida de acordo com esta graça que nós recebemos de Deus. A graça de como Ele também vivemos o amor. A graça de vivermos a caridade. A graça de vivermos a compaixão, a misericórdia. Quando não vivemos isso, nós não estamos vivendo a nossa vocação, a vocação para a qual nós fomos criados. É preciso que nós revelemos o amor de Deus. E o revelamos de modo muito concreto, a partir de atos, como os atos que Jesus nos revelou na sua vida. A vida de Jesus para nós é o evangelho concreto, como nós aqui escutamos. Jesus nos revelou de modo muito concreto como deve ser a nossa vida. E Ele veio nos revelar que nós também somos chamados a viver a caridade, como Deus vive a caridade, e a permanecermos nele. Se nós permanecermos em Deus, Ele permanecerá conosco. E assim poderemos viver de modo muito concreto a sua vontade para a nossa vida. A vontade de Deus para nós é vivermos o amor aos nossos irmãos, o amor a Deus em primeiro lugar, a vivermos muito concretamente este chamado, esta vocação. Por fim, nós escutamos no Evangelho de hoje, Jesus, no capítulo 17 de João, Mateus, capítulo de Mateus 11, estava aqui me recordando de João 17, que esse texto aqui é paralelo, e no início desse capítulo, capítulo 25, no primeiro versículo que nós escutamos, Jesus dirige a sua oração ao Pai. Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Essas palavras de Jesus aqui de Mateus nos recorda a sua oração ao Pai em João. Também em João, Jesus se dirige ao Pai, reza ao Pai por nós. Reza ao Pai pela nossa unidade, reza ao Pai para que os seus discípulos permaneçam na vontade de Deus, reza ao Pai para a igreja possa viver a sua vocação no mundo. E Jesus aqui nos diz algo importante: Ele também se dirige ao Pai, Ele louva ao Pai, e Ele louva ao Pai por aqueles que são pobres, que são pequenos, porque os sábios do mundo, aqueles homens que muitas vezes
vivem a partir de uma sabedoria do mundo. Esse homem, afeito às coisas do mundo, não é capaz de penetrar no mistério do Deus que se esvazia, que se faz pequeno. Por isso que Jesus louva ao Pai por aqueles que são capazes de compreender o mistério. Está escondido o mistério para os sábios, mas para aqueles pequenos, para aqueles homens de fé, aqueles que se voltam para Deus, esses conseguem penetrar no mistério de Deus, conseguem compreender o mistério de Deus, conseguem acender os mistérios do coração de Deus. E no final do Evangelho de hoje, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a gente pode compreender essas palavras de Jesus, porque o fardo que Jesus fala é um fardo leve. Qual era o fardo pesado que estava sobre os ombros daqueles homens? O fardo pesado da lei, do legalismo. E Jesus vai dizer para eles que, na verdade, ele tem um jugo que é suave. O jugo de Deus é um jugo suave. Talvez a gente esteja compreendendo de um modo completamente diferente o que de fato é a verdade. Às vezes a gente acha que acolher o Evangelho significa começar, pelas suas exigências, a carregar fardos, um jugo pesado sobre nós. É o contrário disso. O Evangelho nos faz livres. O Evangelho tira o fardo que o mundo coloca sobre nós. Por isso que Jesus diz que aquele que assumir o seu jugo experimentará, na verdade, da suavidade que o jugo de Deus traz para nós. É libertador carregar o jugo de Deus na nossa vida. Queridos irmãos, o que nos cansa, na verdade, não é o nosso caminho para Deus. O que nos cansa não é a nossa vida cristã. O que nos cansa não são as exigências do Evangelho. O que nos cansa de fato são os nossos pecados. É o que o mundo muitas vezes oferece para nós, que realmente pesa a ponto de nos prostrar. E isso de fato nos esmaga. E Jesus, que tem um coração cheio de compaixão e misericórdia, convida cada um de nós hoje para nos dar, nos entregar, nos oferecer os pecados. Ele quer carregar os nossos pecados, porque eles nos cansam, nos fazem abatidos, eles nos prostram, nos levam à morte. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que Ele nos dê um coração cheio de misericórdia, que Ele nos liberte, tire os pesos e os fardos que existem sobre nós, e de modo particular nesse dia que nós rezamos pela santificação dos sacerdotes, que o Senhor nos dê, me conceda como sacerdote, conceda aos meus irmãos sacerdotes, que você também reze nesse sentido, nessa Eucaristia, para que nós sejamos como Jesus. Tenhamos um coração cheio de misericórdia, um coração compassivo, um coração capaz de misericordiar a cada instante da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.